Ainda, nós estamos aqui. Meu pai tem 87 anos, ele está doente de cabeça, corpo, nós cuidamos dele. E antes de eu vir para o culto, ele adoeceu. Minha esposa estava vindo para cá também, teve que ficar com ele lá, com meu filho mais novo. Mas eu vim e eu creio que o senhor também está cuidando lá. Mas em todo caso eu preciso voltar, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia num texto bastante conhecido, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Nós vamos falar do cego Bartimeu. Eita, cego famoso esse, hein? Diz assim a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Que lições Deus nos ensina através da vida de Bartimeu, dessa experiência que ele teve com Jesus. O que o Senhor quer ensinar para mim e para você nessa noite? Eu vejo, irmãos, que a primeira situação que o Senhor quer mostrar para nós é que, diante de todos os problemas, diante de toda a dificuldade que nós possamos estar enfrentando, vale a pena crer que vale a pena buscar a Deus em meio às nossas dificuldades. Vale a pena crer que vale a pena buscar a Deus em meio às nossas dificuldades. O propósito da busca, nós não podemos abandoná-lo. Nós temos que buscar a Deus quando estamos bem e quando não estamos bem. Esse cego estava bem, irmãos? Ele estava feliz? Ele não estava feliz. Por quê? Ele era cego, né? É muito claro o motivo da sua infelicidade. Era um homem que vivia na escuridão, era um homem que não contemplava a luz do dia, né? Eu não sei com quem eu estava conversando alguns dias atrás, que eu não sei se foi com o Vitor. A gente estava pensando sobre essa questão de uma pessoa que é cega, né? Imagina você falar para ela amarelo, se ela nunca viu, o que vai passar na cabeça dela? Cavalo, o que é? Eu fico imaginando, irmãos, a pessoa que ela nunca teve uma percepção de nada. Ela não sabe o que é uma cor, ela não sabe o que é, qual é o formato de um corpo, de um animal, ela não sabe. Ela está totalmente imersa, vamos dizer assim, no desconhecimento, da escuridão. Ela não conhece nada. Mas aquele homem não queria ficar preso àquela situação. Embora ele não conhecesse muitas coisas, e talvez ele até tivesse já se acostumado a não conhecer, porque um grande problema que muitas vezes nós enfrentamos é a acomodação. Às vezes nós nos acomodamos a uma situação porque simplesmente é a única que nós conhecemos. Às vezes a gente fala para aquela situação e fala: essa situação já estou tão acostumado com ela que eu acho que eu vou deixar ela aí, do jeito que ela está. Isso é um perigo, irmãos, porque eu quero dizer para você, você pode viver coisas diferentes se você simplesmente dizer: eu creio que Deus pode me fazer viver algo novo. Deus é Deus de algo novo. Deus é Deus de coisas maiores. Deus é Deus de experiências transformadoras na vida de todo aquele que nele crê. Um dos
dos grandes perigos nossos é nos acostumarmos com a tragédia, é nos acostumarmos com o fracasso, né? É nos acostumarmos com aquela visão, irmãos, de que alguém já ouviu falar de fatalismo? Quem já ouviu falar de fatalismo aí? Vitor? Fatalismo é a doutrina que prega que o destino já está traçado, né, Vitor? É aquele, não vai mudar. A pessoa fatalista, ela olha para aquela situação e fala: eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Aquela pessoa que ela se acostuma, irmãos, mas aquele homem, ele queria ver a luz, ele queria ter uma visão de uma nova vida. Ele não queria viver mais naquela vida, ele queria ter a visão de uma nova vida com Cristo e em Cristo. E eu quero dizer para você que em Cristo sempre existe uma vida melhor para nós. Sempre existe a possibilidade de uma vida melhor do que aquela que nós estamos vivendo sem Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus estava passando, irmãos, e ele ouviu. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E eu quero dizer para você, querido, às vezes nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Precisamos ouvir mais, irmãos, precisamos ouvir mais da palavra, precisamos ouvir mais da voz do Altíssimo, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Tinha muita gente ali que tinha visão, que enxergava, mas espiritualmente estava cego, porque não conseguia ver o milagre, não conseguia ver a transformação, não conseguia ver a mudança. Mas aquele homem que era cego, mas ouvia, ele tinha a visão de que as coisas podiam acontecer. Eu quero perguntar para você nessa noite, quais são que olhos nessa noite estão abertos na tua vida? Os olhos humanos ou os olhos da fé? Quais são os olhos que estão abertos hoje na sua vida? Com que olhos você está aqui nessa noite? Com os olhos humanos, analisando, racionalizando, ou com os olhos da fé, que contemplam além do que aquilo que os olhos veem? Irmãos, aquele homem ouviu, e nós precisamos ouvir, irmãos, ouvir a palavra, deixar a palavra de Deus encontrar guarida na nossa alma, no nosso coração. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, não me lembro agora o versículo, mas ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Qual é a primeira característica de uma ovelha de Jesus? Ela ouve a sua voz, ela ouve a sua voz, e em contrapartida o Senhor diz: eu as conheço. O que quer dizer, irmãos? Que Jesus conhece quem é você. O pastor não conhece suas ovelhas, irmãos? O pastor sabe quem é a ovelha que ele cuida. Ele sabe se a ovelha está quebrada, se ela está doente, se ela está desanimada, se ela está rebelde, se ela está desgarrada, se ela está perdida. E o Senhor mesmo diz lá em Ezequiel, capítulo 34, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. A perdida, o que ele vai fazer? Ele vai buscar. A desgarrada, tornarei a trazer. A quebrada, ligarei. A enferma, fortalecerei. A gorda e a forte, vigiarei. Tem uma outra versão que é perigosa, destruirei, né? Então não é bom ser ovelha gorda, né? Nessa versão não é, né? Mas irmãos, Deus conhece, o Senhor conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem você é. Ele sabe se você hoje é uma ovelha que está quebrada. Ele sabe se hoje você é uma ovelha que está desanimada. Ele sabe se você hoje é uma ovelha que está doente. Então a ovelha é cuidada pelo pastor, e em contrapartida a ovelha segue o pastor, porque ela vê o cuidado que o pastor tem com ela, ela segue o pastor, ela caminha nos passos do pastor. Porque o rebanho, irmãos, lá naquela época, eu não sei se ainda hoje lá naquela região é assim, mas o pastor não ia atrás das ovelhas,
ele ia onde? Na frente. As ovelhas iam atrás. Irmãos, eu lembro que uma vez, eu não sei quem contou isso para mim, acho que um pastor amigo meu, ele falou que ele foi em Israel e ele viu vários pastores vindo trazer os rebanhos, né? E os rebanhos se misturaram para tomar água num determinado lugar. E ele ficou olhando e falou: agora danou-se, porque misturou tudo. Como é que, né? Como é que vai separar? Como é que vai saber qual ovelha que ovelha é de que rebanho, de que pastor? Só que, irmãos, depois que elas tomaram água, os pastores saíram e automaticamente as ovelhas foram seguindo os seus pastores. Irmãos, é impressionante, mas é assim. Essa deve ser a realidade da nossa vida com Jesus. Aonde Jesus vai, nós vamos atrás. As pegadas dele, nós seguimos, né? Nós temos que seguir. Então as ovelhas, irmãos, as ovelhas de Jesus, elas ouvem a sua voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. A voz que você mais ouve é aquela que mais te influencia. Sabia disso? A voz que você mais ouve é aquela que mais influencia a sua vida, né? Então, se você ouvir muito a voz do mundo, o mundo vai influenciar a sua vida. Daqui a pouco você está pensando que nem, vamos dizer assim, as pessoas que estão no mundo estão pensando, porque a voz que você mais ouve é aquela que mais te influencia. E o mundo, irmãos, Satanás, ele fala conosco através do mundo de várias maneiras. Ele fala através dos filmes, de novelas, ele fala através de muitos canais, e aquilo vai chegando no nosso consciente, no nosso inconsciente, na nossa mente, e aquilo vai determinando de certa forma comportamentos, padrões na nossa vida, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo que, irmãos? Renovação da vossa mente. Então a sua mente, a minha mente, ela precisa ser renovada, senão a gente se conforma, né? Por que esse texto está aqui impresso lá em Romanos 12? Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Porque se a gente não renovar o nosso entendimento, a gente se conforma, a gente começa a assumir determinados padrões que o mundo coloca para nós, sem perceber, e às vezes pior, percebendo, mas se acomodando, e a gente começa a viver uma vida que não é a vida que Deus tem para nós. A gente começa a viver a vida do cego, mas no plano espiritual, uma vida de cegueira. Nós começamos a viver na escuridão, irmãos, começamos a sair da luz, começamos a nos envolver com as obras das trevas, começamos, irmãos, a nos desviar do caminho santo, começamos a deixar o caminho estreito, e começamos a andar no caminho largo. E o Senhor, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então cuidado. Por que você precisa, querido, estar na igreja? Porque você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a mente com a palavra. Às vezes você recebe um toque de Deus numa palavra, você recebe um cutucão de Deus. Porque, irmãos, o crente maduro, ele sabe que ele não precisa receber somente palavras de encorajamento, de apoio, de afago, de carinho, de ajuda. É bom receber palavras de encorajamento, irmãos? Quem gosta de palavras de encorajamento aí? Palavras de encorajamento, de ânimo, é gostoso, irmãos. Mas o crente maduro, ele sabe que ele também precisa receber palavras de exortação, de admoestação, de correção. Por quê? Porque muitas vezes nós corremos o risco de nos desviarmos da vontade de Deus. Então aquele cego, ele estava buscando o Senhor, e ele fechou os ouvidos para a voz do mundo. O mundo dizia para ele: cala-te. Sim ou não, irmãos? Não tinha umas vozes vindo assim, ó: cala-te, para, não incomode, não desista. É assim que o mundo faz com a gente, irmãos. Desiste da igreja, desiste da fé, desiste do seu casamento, desiste dos seus filhos, desiste, para. E se a gente começar a ouvir a voz do mundo, o que acontece com a gente, irmãos? A gente para.
E diz a palavra de Deus que aquele cego foi bombardeado com aquelas vozes que diziam: para! Só que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha um propósito, ele tinha um alvo. Irmãos, isso a atitude desse cego deve ser, irmãos, algo muito forte para mim e para você hoje. Esse cego nos ensina determinação. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que quando ela quer uma coisa, ela quer uma coisa, né? Pode vir o que vier, ela não desiste. Está difícil, mas eu vou conseguir. Tem problema, mas eu não vou desistir. Tem dificuldade, mas eu tenho um alvo. Eu vou buscar. E eu não vou desistir enquanto eu não alcançar. Quero dizer para você, querido, não desista. Não desista, porque é na sua perseverança que você vai receber o seu milagre, amém? É na sua perseverança que você vai ver Deus operar na sua vida. Busque ao Senhor, persevere nesse tempo. Irmãos, está muito fácil hoje o crente parar de buscar Deus. Irmãos, está muito facinho, é muito facinho. Eu nunca ouvi tanto, irmãos, como no tempo de hoje, os crentes assim dizendo: precisa buscar Deus não, eu adoro a Deus em casa, eu fico em casa mesmo, já conheço a palavra. Irmãos, não é assim, né? Não é assim. A igreja, ela é fruto do que? Da unidade de todos nós juntos. Se nós abrirmos mão disso, nós somos enganados pelo diabo. E hoje tem gente, até no YouTube, eu já vi lá uns sem noção, falando que não precisa desse negócio de templo, que Jesus não veio para construir templo, que Jesus nunca construiu uma igreja, que Jesus nunca construiu um templo, e vem com uns argumentos assim para dizer que isso que nós estamos vivendo aqui não precisa. E se você não for uma pessoa que conhece de Bíblia, você começa a acreditar no que as pessoas dizem. Mas não tem como, irmãos. Porque, por exemplo, se eu vou ganhar almas para Jesus lá fora, ganhei 10 pessoas para Jesus, aí eu vou levar para onde essas pessoas? Para minha casa? Vou discipular lá? Aí são 10 famílias, tem criancinha, tem idoso, tem jovem, aí eu vou cuidar de todos eles. Por isso que tem igreja, amém, irmãos? Porque para cuidar das crianças, qual é o ministério que cuida? Ministério infantil. Onde é que tem ministério infantil? Na igreja, né? Os jovens, os adolescentes precisam ser ministrados por outros ministérios que estão dentro da igreja. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Então a igreja, ela tem ministérios, ela tem uma diversidade de ministérios. Esses ministérios só encontram sentido para a sua existência quando existem pessoas unidas, onde uns estão ministrando e outros estão sendo ministrados. Para isso a gente tem que estar o quê? Junto. A gente tem que estar unido. A gente tem que ter unidade, não apenas união, mas unidade. Então, quando aquele homem percebeu que Jesus estava passando, ele não perdeu tempo, ele buscou o Senhor Jesus. Ele buscou o Senhor Jesus, até que Jesus fizesse um milagre na sua vida. Você está buscando? Quem que você está buscando aqui nessa noite? Pastor Gaudilei ou Jesus? Amém, né, irmãos? Se fosse o pastor Gaudilei, estava perdido, porque eu também preciso buscar Jesus. Irmãos, eu sou tão miserável quanto você. E se eu não buscar a Jesus, irmãos, eu não consigo ficar em pé. É na dependência dele, é comendo da palavra que ele nos entrega que nós nos alimentamos. Que a palavra de Deus é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se você não se alimenta da palavra, você começa a ter um espírito fraco, a sua vida espiritual começa a ficar fragilizada, porque você não está alimentando o seu espírito com a palavra. Você precisa de palavra de ânimo, de encorajamento, de exortação, de admoestação, de correção, mas tudo isso vai te alimentar, vai colocar você no caminho certo. Ouça a voz de Deus. A palavra de Deus diz que aquele cego ouviu, e em ouvindo a Jesus, ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar. Quando a gente ouve a palavra, e a palavra entra no nosso coração, ela produz oração na gente, amém? Fala aí, a palavra
em nós produz oração. Produz oração. Quanto mais você vai se enchendo da palavra, mais você se dispõe também a falar com Deus, a abrir o seu coração para Deus, a falar para Deus das suas dores, dos seus problemas, dos seus impossíveis. E de repente você começa a falar com Deus sobre essas coisas, Deus para te atender. Deus para cuidar de você, irmão. Irmão, sabe o que estava acontecendo ali? Jesus estava passando em Jericó pela última vez. Ele não passaria mais ali, era a última vez. Ou seja, existem oportunidades que são únicas, né? Aquele cego não veria mais a Jesus. Jesus passaria por Jericó, dali ele iria celebrar a ceia com os discípulos. Depois da ceia ele ia para o Getsemane, depois ele seria preso e seria levado para a cruz. Então quando Jesus passou ali, eu imagino que Jesus estava pensando na cruz, no Getsemane, no beijo que Judas ia vir e dar na sua face, entregar ele para os judeus, levarem ele para o sinédrio para ser julgado, depois ser morto. Eu imagino que a cabeça de Jesus, irmão, estava cheia de preocupações com tudo aquilo que ele estaria enfrentando já, vamos dizer assim, brevemente ali. Só que com todas aquelas preocupações, ele parou para dar atenção naquele cego. O que eu quero dizer para você nessa noite? O nosso Deus, ele pode estar cuidando de muitas coisas no mundo inteiro, mas ele pode parar para cuidar da sua vida hoje. Amém? Ele pode parar só para olhar para você, só para olhar para a sua necessidade e dizer: o que queres que eu te faça? Se você estiver diante do Senhor e Ele te perguntar: o que queres que eu te faça? Irmão, o que você vai responder para Ele? Qual que é a situação mais necessária na sua vida hoje? O que você mais precisa que Jesus faça hoje? O que queres que eu te faça? Então nós precisamos pensar que Jesus, ele ouviu, ele passou ali, o cego ouviu a sua voz e começou a buscar e a clamar, e as vozes que estavam à sua volta, ele se fechou para elas e concentrou a sua atenção em Jesus. Hoje, irmãos, nós temos muitas vozes dizendo para nós muitas coisas que afetam a nossa fé, e às vezes você tem que fechar os seus ouvidos. Irmãos, eu estou assistindo pouco televisão, pouco, mas muito pouco mesmo, porque, irmão, se você, Globo então não dá. Globo só tem 3 programas, é Covid, falar mal do Bolsonaro e falar de Big Brother, como é que é essas outras, igual Big Brother, como é que é? Reality show, né? Essas 3 coisas, né? Ou fala da Covid, ou fala mal do presidente, ou fala de reality show. É só isso, só, não é nada, né? E por aí vai. Então, irmãos, eu estou me concentrando aqui na palavra, e o Senhor está falando comigo na sua palavra. A gente tem muitas pessoas que estão dando assistência nesses dias. Irmãos, quantas pessoas hoje estão precisando de Jesus, e a gente não pode ficar dando ouvidos àquelas vozes que muitas vezes vêm para roubar a nossa fé, tirar a nossa fé. A palavra de Deus é colocar fé no teu coração. Amém? Uma outra situação que eu vejo aqui, irmãos, Jesus, ele ouve a voz do cego, e ele chama os discípulos, e ele diz para os discípulos irem trazer o cego. Aqui eu vejo que muitas vezes o clamor de um necessitado faz Jesus mexer na vida dos seus obreiros, faz Jesus mexer na vida daqueles que têm a obrigação de cuidar, que têm a obrigação de buscar quem precisa ser cuidado. Irmãos, tem muita gente clamando. Às vezes você é a resposta para o clamor de alguém. Amém? Vou repetir, às vezes você que está aqui, que serve a Deus, você é a resposta para o clamor de alguém. Alguém será buscado, alguém será trazido, alguém será colocado diante de Deus através da sua vida. Porque quando, irmãos, alguém está clamando, Deus mexe muitas vezes na vida dos seus obreiros, para tirar os obreiros da acomodação, para tirar os obreiros, irmãos, de uma visão errada de como servir a Deus. Às vezes, dentro da igreja, nós estamos vivendo um religiosismo, onde nós nos acostumamos a vir, sentar no nosso banco, cantar, levantar a mão e ir para casa.
cumprir minha tarefa. Irmãos, será que é só isso? Irmãos, eu imagino que não. Deus quer muito mais de nós. Deus quer que a gente seja ganhador de almas, amém? Deus quer que a gente cuide do necessitado. Deus quer que a gente levante aquele que está caído. Deus não quer que a gente seja que nem o levita e o sacerdote que passaram de largo daquele homem que estava caído. Aonde? À beira do caminho. O sacerdote, o levita, irmãos, representam ali uma religião omissa, uma religião, irmãos, que está preocupada com questões religiosas, mas que não está disposta a amar e a levantar quem está no chão. E muitas vezes a igreja corre o risco de viver isso. Eu corro o risco de viver isso. Você corre o risco de viver isso. Nós precisamos nos despertar. Precisamos, irmãos, entender o que é mais importante para Deus. Será que Deus está tão preocupado que a gente cante bonito? Será que Deus está tão preocupado, vamos dizer assim, com a estética do nosso culto, tanto quanto a gente vá lá fora e levante alguém, ajude alguém, e fale de Jesus para alguém, abrace alguém que precisa ser levantado? São questões que a gente tem que pensar. O homem clamou, Jesus mexeu na vida dos seus discípulos. Eu quero dizer para você, querido, Deus está usando essa pandemia para mexer na vida dos seus discípulos. Deus está usando essa pandemia para mexer nas nossas vidas, para mostrar para nós que nós precisamos ser mais práticos em relação ao nosso amor. A gente fala tanto de amor, mas a gente age muito pouco em amor. Às vezes, irmãos, dentro da igreja, um irmão pisa no calo do outro, aí a pessoa fala assim, estou de mal. Irmãos, dentro da igreja, as pessoas não se perdoam. As pessoas, elas têm dificuldade de aceitarem umas às outras. E aí a gente quer ganhar o mundo para Jesus, mas a gente não consegue amar o nosso irmão que está congregando conosco há 500 anos. Aí eu digo, isso é hipocrisia, né? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que amar quem está aqui dentro e buscar em amor quem está lá fora. Então Jesus mexeu na vida dos seus discípulos. E em último lugar, irmãos, como eu disse que eu seria rápido, nós não podemos desistir das pessoas que para muitos é um caso perdido. Alguém conhece alguém que é um caso perdido por aí? A irmã Adriana deu uma risadinha, não sei se ela lembrou de alguém. Tem muita gente que a gente fala, isso é um caso perdido. Pode ser perdido para você, mas não é para Jesus. O que é caso perdido para mim e para você, não é caso perdido para Jesus. Eu me lembro, irmãos, daquele rapaz lá, o Johnny Biancão, né? Parecia que ele era um caso perdido para a medicina. Parecia que o homem já estava com o pé na cova. Porque, irmãos, o rim parou, o pulmão, não sei se parou também. Irmãos, o caso do homem tem que ser estudado, ele tem que ser estudado. Irmãos, e vamos chegar à conclusão que a medicina vai dar um nó assim na cabeça da medicina, da ciência, porque, irmãos, aquilo ali foi milagre. Porque imagina uma pessoa com um rim, parou de funcionar, para o pulmão, aí fica só o coração lá batendo, irmãos, e o povo orando, e faz vigília lá na frente do hospital lá, e ora. E não é que Deus trouxe a paz da vida? O Loris Márcio estava com 95% pulmão comprometido pela Covid, já saiu do tubo. E toda honra e toda glória seja dada a Deus. Todo o mérito disso, irmãos, sem medo de errar, é do Senhor. É do Senhor. Então a gente tem que orar, a gente tem que buscar. Irmãos, não desista das pessoas porque elas parecem que são um caso perdido. Tem muita gente na droga que às vezes você fala assim, não tem jeito. Tem jeito sim. Jesus pode dar jeito nessa vida. Irmãos, da onde surgem esses testemunhos lindos e poderosos aí, né? Que você vê que pessoas estavam no presídio, pessoas que estavam na rua, aí elas aparecem, Jesus me libertou. Às vezes, Deus permite situações de grande sofrimento, de grande aflição, para que Ele possa fazer uma grande obra, e depois dar uma grande missão.
para a pessoa. Tudo é grande, irmãos. O problema é grande, o milagre é grande, e a obra é grande, e a missão é grande, tudo é grande. Mas nós temos que crer que para Deus não há impossíveis. Amém, irmãos? Para Deus não há impossíveis. Vamos ficar em pé nesse momento. Deus é Deus. Louvado seja o nome.